A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, te convido nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula. Quero começar esse vídeo com meus agradecimentos aos 1000 inscritos do nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe. Vocês fazem parte também desse canal, contribui também fazendo a divulgação das escrituras. Quando você faz a inscrição no nosso canal, você colabora comigo e com o nosso Senhor Jesus Cristo para que esse canal cresça e que o maior número de pessoas possa ouvir através do ensino a palavra de Deus. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Ele é integrante também da Convenção Batista Norte Fluminense, né? Queremos deixar aqui o nosso agradecimento também a ele. Estamos estudando a lição 3, a terceira lição. E como tema é o Evangelho, através do profeta Isaías, nós vamos estudar hoje o livro do Emanuel, é o título da lição dessa semana. Baseado no texto base, Isaías 7 a 12, capítulo 7 ao capítulo 12. E irmãos, estamos felizes, né? Porque o Senhor nos deu essa condição de estar estudando esse maravilhoso livro. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Aos irmãos, peço um pouquinho de paciência que eu estava fazendo uma reforma aqui no teto aqui, né, que é o forro, porque estava prejudicando as filmagens e tive que atrasar um pouquinho esse vídeo. Mas a minha intenção é fazer sempre o vídeo no dia certo para que os irmãos acompanhem as lições diárias. Peço a compreensão dos amados irmãos. O livro que nós na verdade, o livro de hoje nós vamos estudar, o objetivo é conjugar o temor dos tempos desafiadores com a esperança que temos do advento do Senhor Jesus. O advento é a vinda do Senhor Jesus. E destacar a conexão dos textos de Isaías 1:11 e Mateus 2:23. Para aplicação na vida dos crentes de hoje, né? Então, é um texto da profecia, que já faz bastante tempo, e trazendo para os dias, ela tem conexão, né, de atualizar. Por isso que a Bíblia, ela sempre está atual. Primeiro porque é a palavra de Deus também, né? Então, vamos fazer uma coisa importante agora, né, irmão? Pedir a orientação do Espírito Santo e vamos orar ao Senhor agradecendo essa oportunidade. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, entramos na sua presença para te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de fazer mais uma videoaula no nome do Senhor Jesus Cristo, pela qual nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua compreensão, ó Deus, e nos dê sabedoria e entendimento para podermos expressar aqui aquilo que o Senhor quer falar aos corações, aos nossos corações, ao ensinamento na leitura e na prática diária das nossas vidas, que nós possamos ser testemunha daquilo que o Senhor tem feito e há de fazer para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Então, irmãos, nós vamos estudar aqui o livro de Emanuel, o título, né? São chamados de livro de Emanuel os capítulos. E repare, irmãos, que o Evangelho, né? Aliás, o livro do profeta Isaías, ele retrata praticamente o advento do Messias, né? Então,
ele vai tratar por capítulo, vamos dizer assim, por sessões, né? De 7 a 12, ali está tratando o assunto. Aí, mais à frente, de outros capítulos, ele vai tratar de outro assunto, mas referente sempre ali nos ensinamentos, né, do Evangelho. Então, Isaías tem o escopo de compreender a nação da sua indiferença quanto ao plano de Deus de salvar. Deus deu um plano para Israel, mas o povo de Israel estava indiferente com o plano de Deus, que Deus tinha traçado ali para que Israel seguisse. No plano de Deus, Israel seria uma nação profética, uma nação que anunciaria o Messias, a vinda do Messias, mas essa nação, por rebeldia ou por desleixo, eles perderam o foco de obedecer o plano de Deus. A promessa de Deus conosco, no versículo 14, né? Aliás, irmãos, vamos ler aqui Isaías 7, vamos ler Isaías 7, né? Vamos ler Isaías 7 aqui. Nós vamos ler alguns textos, né? Que, na verdade, irmão, isso aqui é só um rascunho do que nós estudamos realmente nas nossas igrejas, na escola bíblica dominical. Aqui não dá para falar tudo que nós temos entendido sobre o livro de Isaías, ou desse ensinamento aqui que o autor nos trouxe, né? Isaías 7, 14. Isso mesmo. 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel. Esse fato ocorreu, irmão, porque nós vamos ver nos textos, porque Efraim se juntou com outras nações para lutar contra Judá, e o rei, né, Acais, não quis observar a proteção de Deus e preferiu aceitar a ajuda da Assíria, né? Então nós vamos ver aqui o que vai acontecer nesse texto. Então Deus dá um sinal a ele, né? Esse será grande sinal para que Judá coloque sua confiança no Senhor. Então Deus queria que Judá, né? Esse sinal garante ao mesmo tempo a libertação da dinastia davídica e o juízo histórico eminente. Então ali já está tratando do juízo histórico e da semente da raiz de Jessé, de Davi, né? Que o reino. E o juízo virá por meio da Síria, ó, né? No capítulo 8. Mas a libertação e a glória virão pelo Filho prometido. 9. Isaías 9. Vamos ler aqui, Isaías 9. 9, de 1 a 7. Isaías 9. Peraí, deixa eu botar aqui. A gente 9, de 1 a 7. Mas a terra foi angustiada e não será entenebrecida. Envelheceu os primeiros tempos, terra de Zebulon, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, e resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, é alegria, e aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se reparte o despojo. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no túmulo da batalha e todo manto resolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Do aumento desse principado da paz não haverá fim, e sobre o seu trono, o trono de Davi, o seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra de Jacó, ela caiu em Israel. É isso mesmo? Não, até o 7. Então aqui, irmãos, a Bíblia, né, ela trata sobre a vinda de Cristo, né? Repara que ele fala sobre o menino, e no menino nasceu, o filho nos deu o principado, né? E sobre os seus ombros será chamado seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo isso, irmão, são referente ao nosso Messias, o Cristo. O reino do norte, inimigo imediato da Síria, inimigo futuro, serão derrotados e o remanescente será trazido de volta. Aí nós temos aqui o texto de 9:8 e 9:8 já está aqui, né? Vamos ler. O Senhor enviou uma palavra de Jacó, ela caiu em Israel. E 10... Dez, 19. O resto das árvores da sua floresta não será tão pouco que um menino as poderá contar. Na verdade, ele está fazendo menção aqui da restauração, né? E o remanescente será trazido de volta 10, 20. E acontecerá que naquele dia que o resíduo de Israel, escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre os que feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade, né? A 34. Mas nós não vamos ler tudo, não. Vamos ler só o 34. E cortará com ferro e a espessura da floresta, e o livro cairá pela mão de um poderoso. Então, irmãos, a promessa é que o povo de Israel retornaria e se fortificaria como uma nação, né? Para desfrutar a glória do reino do Messias, capítulo 11, e adorá-lo sinceramente, no capítulo 12. Ele está colocando aqui os capítulos referentes ao que aconteceria, né? Esses capítulos de Isaías retratam de maneira clara o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, né? Então, todos esses capítulos que foi mencionado aqui, esses textos, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bem como a dimensão de sua grande obra e promessa futura de vida eterna. Não só a vinda, mas também a vida eterna através de Jesus. O sinal do Emanuel, Isaías 7, de 1 a 12. Vamos ler esse texto. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, então o rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, e mais nada puderam. Então, eles tentaram dominar Jerusalém, né? Jerusalém é a capital de Judá. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Seazazube saiam ao encontro de Acais, a fim do canal do viveiro superior e o caminho do campo do lavandeiro. Eles acautela, quiete, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de sonhos fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria e do filho de Remalias, né? Portanto, a Síria teve contra ti conselho maligno,
e com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentá-lo e repartamos entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então Deus já ciente ali, fazendo a provisão, né? O livramento, na verdade. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Ó. Entretanto, a cabeça aí será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E se não credes, certamente não ficareis firme. E continua o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal, pede debaixo das profundezas, em cima das alturas. E Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Né? Então, Acaz, ele não quis dar ouvido a essa promessa, né? Mas o profeta continuou dizendo: então ele disse: ouvi agora, casa de Davi, pouco vos fadigardes os homens, senão que ainda desfadigareis também o meu Deus. Portanto, o meu Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel. A chamada guerra da Síria Eframita, né? Sírio-Eframitas, né? O período vai de 735 a 732, são os períodos antes de Cristo, né? Esses períodos, essa contagem é antes de Cristo. A questão central era como os países pequenos, como a Síria, Israel e Judá, iria lidar com a iminente expansão do Império Sírio, né? Os assírios estavam crescendo muito, né? Tornando-se um grande império. Rezim e Peca, reis da Síria e Israel, desejavam unir forças com Acaz, rei de Judá, para impedir os assírios de avançarem, mas Acaz se recusa. Então decide marchar contra ele. Então essa foi a causa deles lutarem contra o rei da casa, o rei de Judá, né? Que ele se recusou a ir, né? Contra Acaz, contra os assírios, né? A fim de encorajar o rei, capítulo 7, 4, 9, né? Fortalecer sua fé, Isaías oferece um sinal que é recusado por Acaz. Então esse sinal, Acaz se recusou, né? Pede um sinal, ele recusou: não pedirei sinal nenhum. Foi o que nós lemos ali. Pois havia decidido confiar na Síria. Então, Acaz, ele preferiu confiar na Síria do que no Senhor, né? Então, vamos ler aqui o texto de 2 Reis. 2 Reis, nós vamos ler alguns... 2 Reis... 2 Reis 16. Nós vamos tomar um pouquinho de tempo, porque esse aqui é um livro histórico, então tem muitos detalhes, né? 7 e 8. E Acaz enviou o mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então, esse rei, Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou o teu servo, teu filho. Sobe livre das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levanta contra mim. E tomou Acaz prata, ouro, que achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Então, na verdade, ele preferiu confiar mais no rei da Síria do que em Deus, né? Aí então o Senhor deu esse sinal. O Senhor, no entanto, lhe envia um sinal: uma virgem irá conceber e dar à luz um filho e chamá-lo Emanuel. 7, 14, 16, né? O texto não. O nascimento virginal do Emanuel sempre gerou debates, né? Coisa que nós não temos muito detalhe, mas aqui nos traz o autor da revista, que há debate sobre isso. O termo hebraico usado por Isaías, almasha, significa mulher jovem, virgem ou não.
Então ela pode ser mulher jovem, virgem ou não. Um século mais tarde, a tradução grega chamada dos 70, Septuaginta, né, traduz o termo pos paternos, que quer dizer virgem. A questão é a seguinte: em qual época o menino nasceu e quando a profecia se cumpriu? No tempo de Acais, já que o sinal foi para ele, ou no Novo Testamento com o nascimento de Jesus? Arnold é um comentarista, né, que as profecias de Emanuel, rápido desejo persa, segura 8:3, descreve o mesmo nascimento. A mulher esposa de Isaías, a profetisa, era uma virgem até então, mas Isaías casou-se com ela e ela concebeu da mesma maneira usual. Assume, descreve que só pode ser a referência de Ezequias, filho de Acais. Mas, no caso, a profecia teria se cumprido no futuro imediato. Então, esses comentaristas acham que não é a referência de Jesus, né? É sobre o filho de Isaías, que ele foi lá, teve um caso, casou-se com a profetisa e ela teve um filho. Por outro lado, é importante destacar que o Novo Testamento declara a concepção do nascimento virginal do Messias. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, acho que em Mateus, diz que a virgem conceberá e terá, Maria, né? Será virgem, conceberá e terá um filho. Então a discussão aqui é sobre isso, né? Mas vamos avançar. Na concepção do nascimento virginal do Messias, tanto gramatical quanto contextual, em Mateus 1:23. Observe que nenhuma criança no Antigo ou no Novo Testamento foi chamado de Emanuel. Então, queremos crer que o Emanuel que se refere aqui a Isaías é o próprio Jesus, já no novo nascimento, né? Lá, quando o anjo diz, ele será chamado Emanuel, né? Observe que nenhuma criança no Antigo e no Novo, né, foi chamada de Emanuel, sendo mais plausível supor que o cumprimento da profecia tenha ser dado no futuro distante de Isaías. Então é o que nós cremos, todos nós cremos, a profecia se cumpriu no tempo de Jesus Cristo, do nascimento do Messias. Esse foi o ponto de referência que muitos discordam, mas que a Bíblia aqui, eu creio que é muito clara, que essa profecia está relacionada realmente com o advento do Messias, né? O sinal do Emanuel. Segundo tópico aqui, irmãos, nós vamos ver modo e esperança. Capítulo 8 de Isaías, vamos botar o livro de Isaías, né? Tirei aqui do livro, rapidinho a gente vai botar aqui. 8 de Isaías, versículo 1. E disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. E 10:34. E cortará com ferro a espessura da floresta e o Líbano e cairá pela mão de um poderoso. A instrução de Deus a Isaías para escrever uma profecia em uma tábua simboliza que a mensagem divina é clara e deve ser registrada para que todos possam ver e revelar o juízo eminente do Senhor e serve como testemunho contra a infidelidade do povo. Acrescentando aqui o versículo 2, então tomei comigo e apressando o despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, Zacarias, filho de Geberequias. Então, irmãos, Deus mandou escrever isso numa tábua para que todos pudessem, aquela mensagem pudesse ser registrada
e todos tivessem acesso o que Deus iria fazer, né? O nome do filho do profeta aponta para o sinal do juízo. Então, esse nome que eu vou ler aqui, que está no versículo 13, ele foi ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de Maher Salahas-Baz. Nome difícil, né? Maher Salahas-Baz. Então, esse nome tem um significado, né? E aqui o autor ele traz o significado. O filho do profeta aponta para o sinal do juízo que virá, indica a invasão da Síria, né? O nome desse rapaz indica que o Senhor traria a invasão da Síria, seria rápida e devastadora. A imagem é a de uma inundação que cobrirá toda a terra. Isso, vamos ler aqui o versículo, capítulo 8, 6 a 8. Diz assim, portanto o povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou. Então, ele está fazendo uma analogia aqui, as águas, né, lá do rio de Siloé, né, e dizendo que corre brandamente, com Rezim, filho de Remalias se alegrou. Esse o rei da Síria, né? E eis que o Senhor fará vir sobre eles águas do rio, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras. Quer dizer, será inundada, né? Será preenchida, né? Será tomada aquelas cidades, aquele território pela força do rei da Síria. E 8, passará a Judá, inundando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço. A extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Então, irmão, nós vemos que a profecia se cumpriu quando o rei da Síria dominou aquela região toda, aqueles povos, né? Chegando até a cidade do grande rei, a cidade de Judá, né? O trecho de 8, 9 e 15 destaca que aqueles que confiam em Deus, ele será um refúgio de rocha, né? Então aqui há uma promessa tanto para aquele povo como para nós hoje, que se nós confiarmos em Deus, nós teremos um refúgio e uma rocha. A vitória do inimigo será passageira, afinal estava entrando na terra de Emanuel. E Deus estava com seu povo, libertaria no futuro pelo amor do seu nome. O exército de Senaqueribe, rei da Síria, de fato acampou em torno de Jerusalém, certo da vitória, mas Javé os derrotou, né, com um único golpe. Vamos ler aqui Isaías 37, né, que fala que foi cercada, né, houve um cerco para que dominasse a terra, mas ele não conseguiu. E aconteceu, tendo ouvido o rei Ezequias, rasgou suas vestes, cobriu de saco, pano grosso, e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, Sinabe, o escrivão, os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos e pano grosseiro, Isaías, filho de Amós, o profeta. Eles disseram, assim diz a Ezequias, este dia é dia de angústia, vitupério e blasfemo, porque chegados são os filhos ao parto, força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabzaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faz a oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista as palavras que ouviste e com as quais os servos da rei da Síria de mim blasfemaram. Então, eles só não blasfemaram de Deus e Deus não deu a sua glória, né, para ninguém. Recebendo, pois, Ezequias, aqui no 14, as cartas das mãos do mensageiro, lendo
Subiu à casa do Senhor, Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias, o Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todo o reino da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre o Senhor os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras. Então ele conta aqui, né? Mas Deus livra, né? Traz o livramento, porque o Senhor assim o fez. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimroque, seu deus Adramaleque, Zerarec, seus filhos, feriram a espada e eles fugiram para a terra de Ararat. Adom, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000, quando se levantaram pela amanhecer, eis que tu era corpos mortos. Você lê esse Isaías 37, né? É um texto que tem 38 versículos e você vai ter uma compreensão. Então, na verdade, Deus enviou os seus anjos e eles saiu e feriu 185.000 soldados da Síria, sem Israel fazer um esforço pelo livramento da mão de Deus. A parte final do capítulo 8, 16, 22, atesta que, apesar de todos terem rejeitado a mensagem de Isaías, isso não significa que seu ministério fosse um fracasso, né? Eles não deram atenção a Isaías, né? Os verdadeiros discípulos haviam recebido a palavra de Deus. Aqui, irmão, há uma mensagem profunda para nós, né? Deus sempre está falando com o homem, sempre ensinando. Alguns ouvem e não acreditam, outros ouvem e mantêm aquilo que Deus está anunciando que vai fazer pelos seus filhos, né? Então é bom a gente sempre estar atento à mensagem que está sendo dirigida para nós, né? Através da sua palavra, da escritura, dos ensinamentos, né? E são muitos os sinais. Parece incrível, mas o Senhor sempre está dando um sinal, um alerta para o seu povo. O verdadeiro discípulo havia recebido a palavra de Deus e pela fé o profeta poderia esperar que ela fosse cumprida. Como o salmista, Isaías aprendeu que muitas vezes na vida o que se tem a fazer é esperar no Senhor, né? Lá os Salmos 40 fala: esperei com paciência o Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmão, a paciência e a espera no Senhor é que faz cumprir todas as suas promessas em nossa vida, né? Aqui está um ensinamento profundo para nós, para esses dias. A mensagem da esperança, redenção, é evidente no capítulo 9. Outra mensagem profunda para nós: há quanto tempo Cristo foi desse mundo aqui, né? Esse mundo que nós vivemos. E a promessa dele é que ele iria para o Pai e veria novamente. E essa é a nossa esperança, a esperança de todo crente em Cristo Jesus. Após descrever as consequências do pecado e invasão da Síria, capítulo anterior, a profeta traz a promessa de luz e restauração, anunciando a vinda do Messias. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isso, o Evangelho, ele relata, né? O povo da Galileia ali andava em trevas, né? E eles viram a luz. E essa luz foi o Messias, né? Jesus Cristo, habitando o Emanuel, que a Bíblia fala, traduzido, Deus conosco, né? Tempos tenebrosos de medo seria substituído por tempos de alegria, descanso, sossego. 9:3, Isaías 9:3. Tu multiplicaste o povo e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa e como exulta quando se reparte os despojos, né? E a 4. Porque tu quebraste o jugo
que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro seu opressor, como o dia dos medianitas, né? E o versículo 7. Do incremento do principado, da paz, não haverá fim. Então, sobre o reino do Messias, não terá fim, né? E sobre o trono de Davi, o seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Lembrando, irmão, que a genealogia de Jesus tem a raiz de Jessé e a raiz de Davi, né? Ele vem dessa linhagem. Cristo, ele não era um qualquer não, irmão. Cristo era rei, da linhagem real, né? Por isso que ele era rei. Na verdade, ele não mentiu, né? Ele é rei e da linhagem real. Nos versos 9 e 6, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro da paz, né? Registra um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. A descrição do menino aponta para a natureza divina e a missão do Messias, que terá um governo de paz e justiça, né? O príncipe da paz traria a verdadeira restauração entre Deus e o homem. Então nós vemos, irmão, que do medo e esperança, né? Então foi o que Cristo nos trouxe, tirou-nos do medo e nos deu a esperança. Então nós falamos aqui o sinal de Emanuel, que foi dado para o rei Acais, sabendo que esse sinal se cumpriria num tempo distante, é o que nós cremos, que foi a vinda do Messias. Aqui ele fala sobre a restauração, né, do povo e a esperança de uma vida eterna com Cristo. E agora no tópico 3, o rei novo do Senhor. Isaías 11, 1 a 2, 11, 1. Isaías 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e as suas raízes um renovo fortificará. É o que eu falei aqui, né? A linhagem real de Davi, né? Davi foi rei e Jesus nasceu da descendência da linhagem do rei Davi, né? Então ele era da linhagem real. Não houve engano ali. Não houve como se diz assim, uma falsidade ideológica, né? Ele era rei e para isso ele veio. Por isso que ele disse, né? 12, 6. Exulta e canta de gozo ou de alegria, habitante de Sião, Jerusalém, né? Porque o grande e santo de Israel no meio de ti, né? Então, Deus entre o povo ali. O trecho de 9 a 8 e 10 a 34 existe as profecias contra o reino de Israel e a Síria. Então, esses textos estão falando profecia contra essas duas nações, né? Israel e a Síria. O conhecimento desse contexto ajuda a entender adequadamente a estrutura dos capítulos 11 e 12, ao final do capítulo 10, versículos 33 e 34. É um contraste com o início do capítulo subsequente. Assim como se desmata e destrói uma floresta, o orgulho assírio seria destruído. E como foi, né? Mas por quê? Porque eles se orgulharam de ser chamado machado de Deus para disciplinar Israel. Então Deus levanta essa nação para disciplinar Israel, né? Então eles se orgulharam disso, né? E Deus, ele traz aqui 10, 15. Vamos ver 10, 15. 10, 15. Porventura gloriar o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que se levantam,
ou a vara levanta, e o que não é um pedaço de madeira. Então o Senhor está chamando aqui a responsabilidade da nação síria. Mas do tronco da linhagem de Jessé nascerá um renovo, né? Na verdade, está falando do Messias aqui. Isaías 11:1, comumente atrelado a Mateus 2:23. Vamos ler Mateus 2:23, né? O que é isso, rapaz? Mateus 2:23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. O princípio parece desconexo, pois suscita perguntas pertinentes, já que o texto profético nada fala de Nazaré e o de Mateus nada fala sobre Jessé. Teria Isaías profetizado errado? Teria o evangelista sido equivocado na referência ao Antigo Testamento? Se Jesus nasceu em Belém, por que é chamado Jesus de Nazaré? Os autores bíblicos fizeram um jogo de palavras difícil para nós, mas não para os leitores da época. A palavra hebraica netzer, que significa broto, descendente, essa palavra rima e é a raiz da palavra Nezarat. Nazaré significa o que é protegido, guardado ou separado. Aqui, irmão, lembrando que quando Jesus retornou do Egito, ele habitou nessa cidade, né? Na cidade de Nazaré. Eu quero crer porque muitos achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Em João 46, a cidade era desprezada, assim como a família de Jesus, o próprio Filho de Deus. Não se pode desprezar ou ignorar os pequenos começos, afinal, a grandeza do Senhor nem sempre se manifesta com conformidade à grandeza dos homens. A Bíblia nos revela algo precioso. Jesus é nazareno, não porque nasceu naquela pequena cidade, ó, é o que eu falei, né? Ele é nazareno porque é renovo, o broto e o rebento da árvore que foi cortada. Então, essa palavra Nazarete quer dizer broto, renovo, né? E o texto lá do Antigo Testamento falando sobre o broto, né? Ele é nazareno porque é renovo, o broto e o rebento da árvore que foi cortada. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um renovo ramo de raiz dará frutos. A majestade do Senhor será revelada no rei novo. Deus restaurará a nação e manifestará seus feitos entre os povos. Isaías 12:1-6. Vamos ler. Isaías. Isaías 12:1-6. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim a tua ira, se retirou o teu, e tu me consolaste. Eis que o Deus é minha salvação, e confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e meu cântico,
e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação e direis, naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome e tornai manifestos seus feitos entre os povos e contai com excelso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibas isso em toda a terra. Exulta e canta o gozo e habitante de Sião, porque grande é o Santo Israel no meio de ti. Então essa promessa, do reino estabelecido por Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Concluindo aqui, irmão, o livro Emanuel revela de forma como Deus cria e expressa o seu tipo de grandeza. Isaías escreveu um renovo que viria da linhagem de Jessé, pai de Davi. O Espírito do Senhor daria a ele o poder de liderar as nações, proporcionar a paz a todos, realmente. Até mesmo as bestas selvagens voltariam a ter harmonia. O povo de Deus cantaria de júbilo, celebraria a bondade e a salvação de Deus. Aqueles que colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo podem esperar por esse dia com grande ansiedade, E realmente o povo de Deus tem esperado ansiosamente o grande dia do Messias. Esse reino messiânico será dirigido pelo Espírito de Deus e dentro da mais absoluta justiça será um reino de paz, que era das maiores bênçãos que o homem antigo podia ter. O conceito de Shalom, a paz, O que temos no livro de Emanuel é um contraste evidente entre o reino do mundo e o do Senhor, Diferença entre o reino do mundo e o reino do Senhor Jesus. Entre o reino humano e o Messias. O reino humano são marcados por crueldade, maldade, traições e violência. O do Senhor pela justiça, paz, contentamento indivisível. O Rei Novo já está entre nós, Lucas 17, 21. E que sob o seu reinado façamos convergir todas as coisas para a glória do seu nome e para a salvação das vidas. Esse é o objetivo do nosso estudo, Que todos tenham a fé e a esperança nesse reino messiânico do nosso Senhor Jesus Cristo, profetizado pelo profeta Isaías há mais de 735 a.C., Foi essa profecia e ela tem se cumprido através do seu Filho Jesus Cristo. Para pensar e agir, como a mensagem do Senhor Jesus tem gerado esperança em sua vida em meio a obstáculos e desafios? Primeira pergunta. Como o contraste entre o reino mundano e o reino que impacta a sua vida de maneira que suas ações de conduta convirjam para o conhecimento de Cristo e testemunho eficaz. Segunda pergunta. Terceira, quais as mudanças, quais ações contundentes precisam ser implementadas em sua vida a fim que o Senhor Jesus reine definitivamente? São perguntas para nós revertirmos, eu e você, meu amigo, meu irmão. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, ainda estaremos orando na oração final, venha conosco ao próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Pai, chegamos mais ao final de um estudo, e aqui eu quero agradecer a oportunidade de estar falando através da sua palavra, Deus, esse ensino maravilhoso que fala do rebento da raiz de Jessé, o tronco de Jessé. E é no tronco desse reino, um reino que permanece para sempre e não terá fim, a Deus, no nome de Jesus Cristo. Esse Rei maravilhoso, o Rei, o Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É no nome dele que nós louvamos e bendizemos a Ti. Quero agradecer a Ti, aos novos inscritos, aos inscritos do nosso canal, que nos deu essa alegria, ó Deus, de estar transmitindo juntamente com eles a mensagem salvadora a todos os povos, porque a mensagem não é minha, a mensagem é tua, a profecia é tua,
tudo que está escrito, Senhor, conformidade com sua palavra, para que as pessoas sejam edificadas não por mim, mas que seja edificada por ti, porque a palavra é sua. E que ela vá e produza, Senhor, produza frutos dignos de arrependimento, Senhor. Que ela produza as vidas, Senhor, como o nosso Senhor Jesus Cristo, que ao chegar ali no vale da Galileia, raiou uma grande luz e todos puderam sair das trevas e participar da luz de Cristo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá conhecer mais e prossigamos conhecer a Ti através das Santas Escrituras. Nos ensine, ó Deus, o caminho que devemos seguir. Abençoe a todos, que todos sejam agraciados por Ti, em nome de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Vinte e quatro